Olá, quinto ano, tudo bem com vocês? Hoje nós teremos mais uma aula de história e o tema da nossa aula de hoje é o Segundo Reinado. Para a gente falar do Segundo Reinado, eu vou relembrar com vocês um pouquinho sobre o Primeiro Reinado. Só que vamos fazer um combinado? Qualquer coisa, você assiste a aula anterior. Se você já esqueceu o que a gente falou na aula anterior, você volta lá, assiste ela novamente para você entender o que nós iremos falar hoje. Porque a aula de hoje é continuidade da aula anterior. Só para a gente relembrar, o primeiro reinado, como que aconteceu? Foi o período em que Dom Pedro foi aclamado imperador do Brasil, logo após o período em que o Brasil se tornou independente. Vocês se lembram disso? No período em que Dom Pedro se tornou imperador do Brasil, aconteceram várias coisas que eu falo nessa videoaula, e nesse meio tempo ele resolveu voltar para Portugal. Quando ele resolve voltar para Portugal, ele deixa o seu filho Pedro aqui no Brasil para assumir o trono em seu lugar. Só que tem um porém. Quando Dom Pedro volta para Portugal e deixa o seu filho Pedro aqui no Brasil, ele tinha apenas 5 anos de idade. É isso mesmo, 5 anos de idade. Como que uma criança de 5 anos de idade vai assumir o trono de um país? Não tem como, né? Ele não tinha nem maturidade, né? Não sabia nem o que era certo ou errado. Então, como ele tinha apenas 5 anos de idade, foram escolhidas pessoas para serem regentes no seu lugar, para ficarem administrando o Brasil, enquanto Pedro não atingia a maioridade. E nesse meio tempo, o tempo foi se passando e aconteceram várias coisas e o povo, né, algumas pessoas se juntaram, estavam querendo dividir o Brasil em várias repúblicas e queriam fazer uma confusão danada, coisas que não dariam certo. Então, para evitarem que tudo isso acontecesse, o que esses regentes fizeram? Eles anteciparam a maioridade de Pedro. Pedro só poderia assumir o trono do Brasil quando ele atingisse o quê? A maioridade, que era ter os 18 anos de idade. Mas como foi necessário, né, para evitar que o Brasil virasse uma bagunça, para evitar que o Brasil ficasse dividido em várias repúblicas, eles anteciparam a maioridade de Pedro e ele assumiu o trono do Brasil aos 14 anos de idade, se tornando assim Dom Pedro II. Seu pai era Dom Pedro I e ele se tornou Dom Pedro II. Deu para relembrar aí, né? Então vamos continuar. O período em que Pedro II, Dom Pedro II, se manteve no poder é chamado de Segundo Reinado, como eu acabei de falar com vocês. Durante o seu governo, houve o controle das rebeliões que marcaram o período regencial. Lembram que tiveram rebeliões, por isso que foi necessário que eles antecipassem a maioridade de Pedro para ele se tornar logo, né, o regente do Brasil para acabar com aquela confusão e com aquelas rebeliões. Então, quando ele assumiu o trono do Brasil, eles conseguiram controlar as rebeliões que estavam acontecendo. Nesse tempo também foi positivo porque a economia cresceu com as vendas do café para o exterior. O Brasil começou a vender café para outros países. E também teve o aumento da industrialização, principalmente com a instalação de fábricas de alimento, fábricas de bebida e de tecido também. Então, o Brasil começou a ter um crescimento, né? Porque como começou a ter a instalação de fábricas, né? Foi surgindo emprego, a industrialização aumentou, consequentemente, a economia cresceu também. Além disso, tiveram novos meios de transporte, como os bondes e trens, que começaram a ser utilizados e foram trazidos para o país novas tecnologias, como o telégrafo, o telefone e a fotografia. Não existia isso, mas no Segundo Reinado eles conseguiram trazer essas novas tecnologias para o Brasil. Conforme o tempo foi passando, né, foram surgindo as tecnologias e eles que não eram bobos trouxeram elas para o Brasil. Algumas ruas das principais cidades do Brasil também receberam iluminação a gás e foram construídos museus, escolas e faculdades. Então, com isso, a cultura e a educação do Brasil também começou a crescer. A administração de Dom Pedro II também foi marcada por guerras com outros países. A Guerra do Paraguai, que aconteceu em 1864 até 1870,
foi a guerra mais longa e mais violenta que aconteceu no Segundo Reinado. O Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai, esses 4 países, tinham interesse na região formada pelos rios da Prata, Paraná e Paraguai. Todos esses 4 países tinham interesse nessa região. Essa era uma área estratégica. Por quê? Essa área, né, desses rios era uma área estratégica, porque esses rios eram a via de transporte de mercadorias para o exterior. Eles transportavam as mercadorias naquela época através dos navios. Naquela época era o meio de transporte que eles tinham para transportar as suas mercadorias para o exterior, para outros países. E eram através desses rios que o transporte era feito. E a disputa pelo direito de navegação nessa região foi um dos motivos que levou o Paraguai a atacar o Brasil. Então, o que aconteceu? O Uruguai, a Argentina e o Brasil, o que eles fizeram? Se uniram e formaram a Tríplice Aliança. Tríplice por quê? Porque são 3 países unidos, eles se juntaram. Eles se juntaram para lutar contra o Paraguai. Como a gente está vendo aqui, ó, o Brasil, a Argentina e o Uruguai se uniram contra o Paraguai. Esses 3 países formaram a Tríplice Aliança para lutar contra o Paraguai, porque o Paraguai estava querendo lutar, né? Estava atacando o Brasil. E após 6 longos anos de lutas, o Paraguai foi finalmente vencido e houve milhares de mortos, né? Uma guerra, né, sempre tem mortes, só que nessa vez, nessa guerra aí, nesse período, foram muitas mortes. Só que, uma notícia boa, o Paraguai foi vencido. No Brasil, essa guerra gerou problemas econômicos, pois uma grande quantia de dinheiro foi gasta no confronto, né? Para guerrear, para eles lutarem, precisaram o quê? Investir, né? Ter dinheiro para poder financiarem essa guerra. E o país, ou seja, o Brasil, contraiu uma nova dívida com a Inglaterra. Vocês se lembram que quando o Brasil se tornou independente de Portugal, o Brasil teve que pagar, né, uma indenização para Portugal. E o Brasil pegou dinheiro emprestado com a Inglaterra naquela época para tornar o Brasil independente. E agora foi necessário o Brasil novamente pegar dinheiro emprestado com a Inglaterra para financiar essa guerra. E com isso o Brasil adquiriu uma nova dívida. E isso fez com que grande parte da população, né, fez com que uma parte da população brasileira começasse a ficar o quê? Insatisfeita com o governo de Dom Pedro II. Deu para entender, então, pessoal, toda essa questão aí, tudo que aconteceu no Segundo Reinado? Na próxima aula, a gente vai falar mais um pouquinho sobre esse assunto. Então, ó, preste bastante atenção quando os links forem enviados, para você não perder por nada essa aula que fala sobre o Brasil. Tchau, tchau e até a próxima aula.